Hello, everybody, and welcome to another VIP class. Sejam todos bem-vindos a mais uma VIP. Estamos ao vivo, são 9 horas em ponto. And welcome, everybody. Tem pessoal aqui dando oi, eu vou ver os comentários, mas mandem aí para mim se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho. O YouTube não mandou notificação ainda, mas vai começar a mandar notificação. So let's see. Good evening. How are you, Teacher Half? I'm doing okay. How are you? Hello, good evening. Good evening, Adriana. How are you? Hi, good evening, everyone. Good evening. A Marcela tinha me mandado mensagem no Instagram. Hello, Teacher Half. Estava com saudades. Eu também estava com saudade de vocês. As 2 últimas semanas foram replays da VIP Class, mas hoje nós estamos ao vivo. Então, para quem estava com saudade de tirar dúvidas e da gente bater aquele papo durante a aula, now it's the time. E se você estiver assistindo na reprise, porque a aula fica disponível aqui no YouTube por um certo tempo, normalmente 7 dias, você pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, que eu vou ler os comentários e responder as dúvidas de vocês, ou vocês podem seguir a gente lá no Instagram, no @EnglishWinner, onde tem vídeo todos os dias com dica de inglês para vocês. E o meu Instagram, eu vou deixar porque eu mudei meu Instagram e muitos de vocês não me seguiram lá ainda. É @teacherrafaela, que está aqui embaixo. Eu vou postar resumos da VIP Class e tirando dúvidas de vocês lá no Instagram. Então segue lá que quando vocês quiserem conversar comigo, que eu não vou estar aqui na aula durante a semana, é só vocês me seguirem lá, tá bom? Let's see. Vocês estão bem? Teacher, I missed you, my favorite teacher. Thank you. Hi, Teacher Rafa. Good evening, teacher. Vocês estão bem? De onde vocês estão falando? Tell me, I wanna know. De onde vocês estão falando? Se tá calor, onde vocês estão? I would like to know. E fala aí pra mim se tá tudo certinho com o áudio. Tá dando pra me ouvir direitinho? Se você está assistindo a aula no YouTube, você pode compartilhar o link dessa aula com alguém que precisa aprender inglês. Já vou dar um spoiler da aula de hoje, tá aqui do lado, né? Mas o diálogo de hoje é de uma situação que pode ocorrer no aeroporto. Então, se você vai fazer uma viagem internacional, é muito importante você aprender o diálogo que nós vamos estudar hoje. Então, coloca lá pro seu amigo. E se você estiver no Facebook, que está sendo transmitido no Facebook também, é só você compartilhar e falar: essa é minha aula com a Teacher Rafa, @EnglishWinner. Alright? Yes, I'm fine. And you? I'm just fine. Thank you so much. Boa noite. Sou de Fortaleza, Ceará. E aqui está muito quente. Aqui hoje, interior de São Paulo, onde eu tô, it is very hot. Graças às suas aulas, consegui traduzir 2 estrofes de uma música. Thank you so much. That's so awesome. What song? Que música é essa? I would like to know. Mas que bom que você conseguiu. Fico muito feliz quando eu sei que vocês estão sempre acompanhando a aula e vocês estão conseguindo progredir. Fico muito feliz mesmo. Very good. Sound and video. Thank you so much for the feedback. Good evening from Dourados, MS. Hello, teacher. Hello. I am in Crewe, England. Really? That's amazing. Eu falei certo o nome dessa cidade? Eu nunca ouvi. Deixa eu dar uma olhada. Onde é? Ok. Condado de Chester. That's amazing. Very cool. Thank you so much. Hello, teacher Rafa. Hello, how are you doing? Deixa eu ver. O pessoal que está assistindo pelo Telegram, que tem alguns alunos que assistem lá pelo Telegram, pode mandar mensagem também que eu vou estar vendo as mensagens de vocês. Tem alguns alunos que mandam que não dá para conseguir assistir ao vivo, porque eu sei que tem alguns que não estão no Brasil e aí tem a questão do fuso horário, mas não tem problema, tá bom? Depois vocês podem assistir na reprise e mandar mensagem para mim que eu vou responder vocês, tá bom? Good evening, Teacher Rafa. I'm from Natal. Good evening, Teacher Rafa. Tem gente que é a primeira vez aqui na aula? It's the first class, first time. I would like to know. Se tiver, manda aí para mim. Porque eu tenho que me apresentar, senão vocês não me conhecem. I'm from Brazil. Stand, a banda. Legal. Vou dar uma olhada depois. Nunca ouvi falar. Mas muito legal.
Peguem o caderno de vocês, se vocês fazem anotação no caderno, se vocês fazem anotação pelo celular, ou se vocês fazem anotação no Notion, que é essa tela que está aparecendo aqui para você. Os alunos têm acesso a esse PDF. De vez em quando eu disponibilizo para todo mundo, mas os alunos têm disponível o PDF que nós fazemos a nossa anotação. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sempre vou dar dica de pronúncia, de significado. Olha, anota assim, assim para você lembrar. Então é bom você estar com papel. E quando a gente está fazendo anotação, a gente tem um nível de concentração um pouco maior. Nossa aula não chega a bater 1 hora, mas é bom que você vai ter uma atenção plena aqui na aula e vai tirar muito proveito, tá bom? Leomar mandou, eu sou a primeira vez, então sejam bem-vindos. Para quem é a primeira vez aqui na aula, eu sou a Teacher Rafa e quando você entra na plataforma Winner, você tem aulas comigo também. Além do iniciante ao avançado, tem essa aula chamada VIP Class, que é essa aula ao vivo que a gente tem há muito tempo aqui, que você pode tirar suas dúvidas comigo. E a gente sempre traz algum assunto de um diálogo do dia a dia, uma música, um seriado, para a gente conversar, tá bom? Sou a primeira vez aqui também. Então, sejam muito bem-vindos, alright? Hoje a nossa aula é 290, então tem 289 aulas. Só desse ano, a gente começou na primeira semana de janeiro. A gente já está chegando em dezembro. Então, tem muitas aulas para vocês assistirem. E todas elas estão guardadinhas lá dentro da plataforma Winner, tá bom? Eu sou a primeira vez aqui. Olá, boa noite. Hoje também pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Marca aí no caderno que tem aula toda segunda às 9, ok? Monday at 9 p.m. Para quem quiser saber mais da plataforma, pay attention, que eu vou dar uma dica para vocês. Aqui embaixo tem um link, só que o link de hoje está diferente, porque é o link de pré-matrícula para Black Friday, alright? Então, vai ter promoção na Black Friday semana que vem, mas quem se inscrever vai receber a promoção primeiro. Dá uma olhada, tá bom? Vão ser 3 cursos que vai estar em um e vocês vão gostar muito, tá bom? É o link que está aqui embaixo. Vamos começar? Se vocês tiverem dúvidas, vocês já sabem como a aula funciona, é só vocês mandarem mensagem para mim, porque fica mais dinâmica a nossa aula, tá bom? A nossa aula, para quem é a primeira vez e não sabe como funciona, é da seguinte forma. Nós vamos dividir a nossa aula em 3 partes, tá bom? Então, a primeira, eu vou fazer uma leitura do diálogo de hoje. E aí você vai mandar aqui para mim qual a porcentagem que você entendeu, ok? Teacher, eu entendi 50%, entendi 100%. Então, se você entendeu 100%, não acompanha a leitura. Fecha o olho e só escuta para você aumentar um pouco mais o nível de dificuldade. Se é a sua primeira aula, teacher, eu entendi 0%. Não entre em pânico, no worries. Respira, que aí a segunda parte da aula, nós destrinchamos o texto e eu vou explicar tudo que você precisa saber. Pronúncia, significado e vou também tirar suas dúvidas, tá bom? E a terceira parte é que você vai treinar a sua pronúncia junto comigo. Então, nós vamos fazer aquela leitura novamente, só que eu vou pausar. E aí você vai repetir aí do outro lado. Nós vamos rever a porcentagem final para ver se você teve algum pulo de compreensão durante a aula. E sempre tem, porque você vai prestar bastante atenção. E você vai ver como é legal você estudar inglês. Tirar um tempinho para estudar inglês. Aqui nós temos bastante VIP Classers. Depois eu vou pedir para eles mandarem aí há quanto tempo estão estudando, para a gente ver como é que anda o inglês do pessoal que já está assistindo há bastante tempo a VIP Class. Alright? So, let's get started. Para dar já está aí na tela para vocês, nosso diálogo hoje é num aeroporto. Então, é um diálogo entre A e B, tá bom? Vamos fazer assim, eu vou fazer a leitura e aí você manda aqui para mim quanto que você entendeu. Alright? Let's do this. 1, 2, 3, go! My flight just arrived late, and I need to know what to do. That's okay. The airline computer is keeping track of what is happening with you. Do I have to call a new one? By speaking with us at the arrival gate, we can fix the problem for you and direct you. What if there are no more connecting flights for today on this airline? We will go online to see if there is something available with this airline. If we need to, we can check for a flight with another carrier. What if I can't find another flight out of here tonight?
We can help you find transportation to a local hotel. Will the airline pay for my room if I have to spend the night at the airport? Since the flight delay was our fault and you are continuing with our airline, we will cover the cost of a hotel room. That's it. Foi a conversa entre uma pessoa lá no aeroporto que perdeu o seu voo. O voo chegou atrasado. Manda aí para mim quanto que você entendeu. Teacher, nossa, tá muito difícil hoje. Manda para mim para eu saber como é que vocês compreenderam o diálogo de hoje. Vou até voltar a foto aqui para cima. Vamos dar like, gente, funcionar a live? Sim, Rodolfo. Quando a gente dá like na aula, o YouTube entende que é uma coisa legal e vai mostrando para mais pessoas. Aí vai caindo gente de paraquedas aqui na aula. Alright? Então, deixa o like. Está chegando as porcentagens aqui para mim, tá bom? Good evening, teacher. Good evening. Alright, 50%, 75%, 60%, 40%, 60%, José Dex, sem olhar, 40%, muito bom. Hello, teacher, good evening, acabei de chegar no fim da live. Não tá no fim não, Lindon, tá no início, você acabou de começar a live, fica aqui com a gente. Entendi 10%, não tem problema. Para entender zero, eu tinha que entender um bocado ainda. Então, Emanuel, a gente vai entender. No final, você vai eu quero saber a sua porcentagem no final, tá bom? 90%. Ivani, good evening! How are you? Então, anotem aí. Vamos imaginar o seguinte. Podem continuar mandando aí. E se vocês estão em desespero porque não entenderam nada, presta atenção na explicação, tá bom? Ah, eu não sei nada, é minha primeira aula. Vamos lá, eu vou ensinar você. Primeiro, pensa assim. Você está fazendo uma viagem internacional, vamos supor que é para a Europa, e vai ter um voo de conexão antes do seu destino final. Por exemplo, você vai para Londres e aí o seu voo vai fazer uma parada antes em um outro país, tá bom? Aí você ficou um pouco lá no aeroporto e agora você vai ter que pegar outro voo para chegar no seu destino final. Então você vai fazer um voo de conexão, né? Nessa hora que está acontecendo esse diálogo, porque o avião chegou atrasado e você perdeu o seu voo para o próximo destino, tá? Então aí você teve que sair correndo, porque se você perdeu o seu voo e você precisa falar com a companhia aérea do que eles vão fazer, porque eles têm que resolver esse problema para você. Mas é tudo em inglês, você não vai conseguir falar em português, alright? Aí um dia, se isso acontecer com você, você vai lembrar, nossa, ainda bem que eu assisti aquela aula da Teacher Rafa, que ela me ensinou a resolver esse BO. Ok? Então vamos lá, você imagina que você está correndo lá para falar com a companhia aérea, e aí a primeira frase que você disse é essa daqui. My flight just arrived late. Então o meu voo acabou de chegar atrasado. O voo do Brasil até, vamos colocar, Madrid, ok? O meu voo acabou de chegar atrasado. Madrid ou Suíça, aqueles países aí na Europa que normalmente faz conexão. E eu preciso saber o que fazer. So, and I need to know what to do. Você está perdido, ok? O seu voo chegou atrasado, o outro voo já foi embora e você perdeu o voo. So, let's repeat. Quando eu peço para você repetir, repete em voz alta para a gente conseguir treinar a sua pronúncia, tá bom? Então, let's do this. My flight just arrived late. And I need to know what to do. Você está se imaginando nessa situação, falando inglês? Importante que você faça isso. Então, o meu voo acabou de chegar atrasado e eu preciso saber o que fazer. Não sei o que fazer. Você foi lá na companhia aérea, tá bom? E aí a atendente da companhia aérea te responde o seguinte. That's okay. The airline computer is keeping track of what is happening with you. Então vamos até o ponto. That's okay. Quando você quer falar para alguém, tá tudo bem, tá tudo certo, ok? A gente pode dizer that's okay. So repeat with me. That's okay.
Só lembrando que nós estamos falando de voo. Voo em inglês nós vamos sempre falar flight, tá? Não deixa esse GH aqui te confundir. Eu vou até deixar ele de preto, ó. O GH não tem som, então você só vai pronunciar o flight, tá? My flight, meu voo, chegou atrasado e eu preciso saber o que fazer. E aí a atendente fala, that's okay. Repeat. Quando tem TH, a gente coloca a língua no dente. Aqui, that's okay. E agora você vai ter que repetir aí do outro lado. Vou dar um tempo para você fazer isso. Eu sei que os alunos, a maioria dos meus alunos odeiam essa parte. Ah, não consigo falar com esse TH, teacher. Let's, ok? Keep training. Vamos treinar. That's okay. Repetiu aí do outro lado? Ok. The airline computer is keeping track of what is happening with you. Então, airline não é a mesma coisa que flight, ok? Airline é a linha aérea, a companhia aérea, tá? Então, the airline, o que é uma airline? É a Gol, a TAM, a Latam, Emirates, é uma airline, alright? Então, the airline computer is keeping track. Então, o computador da linha aérea is keeping track. Essa aqui é uma expressão que aparece muitas vezes quando nós estamos assistindo filme ou série, ok? Então, keeping track seria acompanhar, ok? A linha aérea, o computador da linha aérea está acompanhando, ela está mantendo um acompanhamento do que está acontecendo com você. Of what is happening with you. So, of what is happening acontecendo, ok? With you. So, let's repeat with me. Repete comigo. Vocês estão entendendo? Manda aí para mim. Deixa eu ver se eu marquei tudo aqui para vocês. Yes. So, my flight just arrived late and I need to know what to do. That's okay. The airline computer is keeping track of what is happening with you. Deixa eu ver. Chegou as mensagens aqui agora para mim, que estava tudo atrasado as mensagens. Repita, por favor, a airline. O R, você puxa o R, tá? Airline. The airline computer is keeping track of what is happening with you. Estão entendendo? I understood. Alright. Vocês estão repetindo aí do outro lado? Porque é importante vocês repetirem, tá? Muito bom. Vou marcar o happening. Só para vocês lembrarem que é acontecendo. Aí você pergunta assim para a atendente. Do I have to call anyone? Eu tenho que ligar para alguém? Do I have to call anyone? Repeat. Very good. Muito bom. Então, eu tenho que ligar para alguém. Pensa que você está em desespero, tá? Que você acabou de perder o avião para sua viagem. Você está meio desesperado. Eu tenho que ligar para alguém? Do I have to call anyone? Então, call é ligar. To call é ligar, tá bom? Sem o to na frente vira ligação. Call. Do I have to call anyone? Eu tenho que ligar para alguém? E aí a atendente fala o seguinte para você. By speaking with us at the arrival gate, we can fix the problem for you and direct you. Vamos entender o que ela diz, qual é a direção que ela está passando para você. Então, by speaking with us, por falar com a gente ou por falar conosco, porque pensa que quando você estiver fora do Brasil, você estiver lidando em aeroporto, o inglês que eles vão usar é um inglês um pouco mais polido, tá? Então,
by speaking with us. Vocês vão ver que tem não é inglês basiquinho, tá bom? Então, by speaking with us, por falar conosco, at the arrival gate. Alguém sabe o que é arrival gate? Vou marcar aqui. Arrival gate no aeroporto é o portão de desembarque, tá bom? Arrival é chegada, portão de desembarque, tá bom? Yes, I am understanding. Alright. Alguém é anyone? Sim. Então, por falar conosco no portão de desembarque ou no portão de chegada, é aquele que você sai no aeroporto, tá? So, by speaking with us at the arrival gate, vamos repetir esse arrival gate? We can fix the problem for you and direct you. Nós podemos consertar ou solucionar o problema para você e te direcionar. Agora vamos só aqui entender isso aqui. Fix. Vocês já viram esse verbo to fix? Então, to fix é consertar ou solucionar algo. Então, ela está falando que vai fix o seu problema, quer dizer que ela está falando que vai consertar, solucionar o seu problema. Então, por falar com a gente no portão de desembarque, we can fix the problem. Nós podemos solucionar o problema. Nunca vi esse fix, Rafa. Então, olha só, quando vocês estiverem estudando, ou depois se vocês quiserem dar uma olhada no dicionário, vocês podem colocar fix, que já vai aparecer, mas o verbo é to fix, tá bom? Que é consertar, solucionar, alright? Fix the problem for you and direct you, alright? Então, nós podemos solucionar o problema para você e te direcionar ou te dar uma direção. Se esse verbo to fix é novo para você, por favor, anota aí, tá bom? Pessoal que está no Telegram pode mandar mensagem também, que eu vou ler, tá? Muito bom, pessoal. Não sabia. Então, ó, anota aí arrival gate e o verbo to fix. Então, vamos passar para a próxima pergunta do diálogo. Então, ela explicou que se você falar lá no portão de desembarque, o problema vai ser solucionado. What if there are no more connecting flights for today on this airline? Que agora você está preocupado. Sua pergunta é: what if there are no more connecting flights for today on this airline? E se, já ensinei isso para vocês, what if? Sempre que a gente quiser falar e se alguma coisa acontecer, a gente usa esse what if, ok? Vamos colocar uma corzinha diferente aqui. What if? Repeat with me. What if? Em vez de dizer what if, que significa e se, tá bom? Então, e se não tiver, a gente usa esse tem, né? Mas é existir. E se não houver mais voos de conexão para hoje nessa companhia aérea? E se não tiver nenhum voo hoje? Basicamente é isso. Então, vamos lá. Então, there are no more. Não haver mais. E se não houver mais. No português, presta atenção, a gente tem mania de falar: ah, mas se não tiver mais voo? Esse tiver tá meio errado, tá? No inglês, nós não vamos usar o tem como algo que existe, tá? É há ou existe. Nós não usamos o verbo have nessas ocasiões. O have é só para coisa que a gente possui, tá? Então, sempre que tiver o there are, estamos falando de coisa que existem, ok? E como tá na negativa, there are no more. Mas e se não houver, se não existir mais connecting flights? Então, connecting flights, vocês já estão mandando aqui para mim o que significa.
Voos de conexão, connecting flights. É o voo que você sai de um avião, entra no outro e chega até o seu destino final. Alright? Então, connecting flights. E se não houver mais voos de conexão por hoje, nesta linha aérea, nós já aprendemos o que é airline. Vamos colocar de outra cor também, para não perder. Airline, alright? Então, let's repeat in English. What if there are no more connecting flights for today on this airline? E aí, o que acontece se não tiver mais voos? Eles têm que resolver para você, tá bom? E ela fala para o que vai acontecer caso não exista voos de conexão naquela linha aérea. Vamos imaginar uma linha aérea. Estamos falando da... Pode ser Latam? Vamos imaginar. Sempre que falar de existir é com there, pergunta da Ilma. Sim, Ilma, agora presta atenção nessa dica. Sempre que eu quiser falar que uma coisa existe ou há, é there is. E se eu quiser falar que mais de duas coisas, mais de uma coisa existe, então é there are, tá? Então tem que ter essa diferença de singular e plural. Mas quando tem o there is e there are, é isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, tem, que no caso é o existe, 2 supermercados no meu bairro. There are 2 supermarkets at my neighborhood. Ok? There are. Eu nunca vou usar it has. Não existe isso, tá? A gente só usa o have para coisa que a gente possui, para falar de coisas que pessoas possuem, não para falar que algo existe. Isso é muito importante vocês saberem no inglês. Quem fala assim tá muito errado, tá bom? There is ou there are no sentido de existir. Muito bom. E aí lembra, quando eu estou usando na negativa, não existe ou não há, tá? Muito bom. Vamos lá. Agora eu vou passar para você as instruções se não tiver voos de conexão, tá? Então, we will go online to see if there is something available with this airline. If we need to, we can check for a flight with another carrier. Vamos entender aqui. Então, we will go online. Nós iremos online. Como assim nós iremos online? Ele vai entrar no computador. We will go online. Nós ficaremos online. Entraremos aqui no servidor, ok? Então, sempre que você usa essa expressão, é para falar que você vai ou entrar na internet, dar um Google, entendeu? We will go online. Para quê? To see if there is something available with this airline. Novamente, o there is. Então, para ver se há ou existe, ó, o que eu estou mostrando aqui para vocês. Se há ou existe alguma coisa disponível com essa companhia aérea que a gente está falando, tá? Que foi a que você comprou primariamente. Então, se há alguma coisa, estamos falando de voo. Disponível, available, repeat, available, with this airline, com essa linha aérea. If we need to, se nós precisarmos, we can check a flight with another carrier. Nós podemos checar por outro voo, por um voo com outra transportadora, another carrier. Poderia, em vez de carrier, ser another airline, tá? Então, basicamente, o que está falando aqui, nós iremos entrar aqui, iremos online, entrar online. Nós veremos online se há algum voo disponível com essa companhia aérea. E se precisarmos, nós podemos checar, nós podemos procurar por um voo com another carrier, outra transportadora ou another airline, ok? Então é obrigação deles, mesmo que não seja a própria companhia deles, achar um voo de conexão para você in another airline, em outra companhia. Vocês estão aqui comigo? Estão entendendo? Tem dúvidas?
Deu para ver aí como que a gente usa o there are e o there is? Manda aqui para mim. I would like to know. Mandem aí para mim. Deixa eu marcar aqui o there are para vocês verem. Um está no plural e o outro está no singular, tá bom? Repeat available. Available. Again, please. Available. So there is something available with this airline. All right? Boa noite. Boa noite. I understand. Ok. Tá, se vocês tiverem dúvidas, mandem aí para mim, tá bom? Então ela falou, se não tiver, na nossa companhia aérea, a gente vai procurar em outra companhia aérea, tá bom? Muito bom. E aí, pergunta, mas e se não tiver voo em outra companhia aérea? Pode ocorrer disso acontecer. Vocês lembram daquele filme do Tom Hanks, que ele fica preso no aeroporto, que ele não pode sair? Eu acho que é o medo de todo mundo ficar preso no aeroporto, não é? Eu não lembro o nome do filme. Eu acho que é Terminal, não é? Ok, então, a minha pergunta. Deixa eu responder isso aqui. Estou ouvindo você falar a palavra another com início e pronuncia de novo, por favor. Another. TH, língua no dente, tá? Another, another. I'm here, teacher. Hi, how are you? Então vamos lá. What if I can't find another flight out of here tonight? Novamente, what if. Você já aprendeu a pronunciar o what if? So let's repeat. What if? What if I can't find another flight out of here tonight? Então, e se... Vamos marcando aqui para vocês acompanharem comigo. E se eu não conseguir encontrar outro voo... Agora tem essa expressão, out of here. Então, outro voo para fora daqui, para sair daqui essa noite. Filme O Terminal. Ah, então eu acertei, é isso mesmo. Dá um medo de acontecer, não dá? Então, e se eu não conseguir encontrar outro, another, igual vocês pediram para eu repetir? Outro voo out of here. Vou dar exemplos desse out of here, tá? Primeiramente, pronúncia. Como é que a gente vai pronunciar? Em vez de dizer out of here, nós vamos fazer aquela conexão dessas três aqui, ó. Out of here. Out of here. Bem devagar. Out of here. Agora mais rápido. Out of here. Alright? Conseguiu? Senão você volta e tenta repetir. Então, out of here, por exemplo, quando você quer falar, eu quero ir embora daqui. I wanna get out of here. Eu quero ir embora daqui, ok? E se eu não conseguir encontrar outro voo para eu ir embora daqui, ok? Another flight out of here tonight, para eu ir embora daqui essa noite, ok? Então é isso quando esse é o momento que nós usamos essa expressão, tá? Para sair daqui. Ele não quer sair daqui. He doesn't wanna get out of here, ok? Então, e se eu não encontrar outro voo? Eu falei com o início com A, você falou o início com a letra E. Qual palavra você está falando? Another? Deixa eu ver se... deve ser, Ilma, que você está vendo diferença na pronúncia, porque a gente faz uma conexão. Por exemplo, aqui, ó, with another, ok? Faz aquela connected speech que eu ensino para vocês. Então, em vez de falar with another, você pode ouvir with another, ok? Espero que seja essa a sua dúvida.
Então, e se eu não conseguir achar outro voo para ir embora daqui essa noite? We can help you find transportation to a local hotel. Repeat with me. We can help you find transportation to a local hotel. Então, nós podemos ajudar você a encontrar transporte para um hotel local aqui perto do aeroporto, né? Então, we can help you find transportation to a local hotel. Então, hotel local, bem fácil, né? É um hotel perto do aeroporto. Vocês já tinham até colocado a tradução aqui para mim, né? Márcia colocou. Nós podemos ajudar você a encontrar um transporte para um hotel. Muito bom. Camila mandou. Jesus, estou dormindo na aula, mas estou me esforçando aqui. Camila, se você tiver com muito sono, assiste na reprise depois. Tá bom? Mas que bom que você está se esforçando. Se você tá com sono e está assistindo a aula, é porque é muito importante para você. Keep going. Tá, mas aí surge a dúvida, porque você tá cheio de dúvidas agora, você nunca lidou com essa situação antes. Se eu perder meu voo de conexão, eles vão arranjar outro voo para mim. Pode ser tanto da mesma companhia como de outra companhia. Se não tiver nenhum voo, eles vão me ajudar a achar um transporte para um hotel. Mas eu vou ter que bancar o hotel? I will have to pay for the hotel? Então é isso que eu quero saber agora em inglês. Will the airline pay for my room if I have to spend the night at the airport? So, will the airline pay for my room if I have to spend the night at the airport? A companhia aérea vai pagar por um quarto se eu precisar passar a noite aqui no aeroporto? No aeroporto que diz ali perto do aeroporto, no local hotel, ok? Então, let's repeat in English. Will the airline pay for my room if I have to spend the night at the airport? Very good. Treinou aí? Então, airline, vocês já sabem o que é. Spend the night é passar a noite, ok? Ah, então solucionou. Muito obrigado mesmo. You're welcome. Então, só passando a tradução novamente para vocês. A linha aérea vai pagar pelo meu quarto se eu tiver que passar a noite, spend the night at the airport. E aí, agora a gente tem a última explicação do atendente, ok? Que é a seguinte, repete comigo. Since the flight delay was our fault and you are continuing on with our airline, we will cover the cost of a hotel room. Ok? Deixa eu ver se tem gente mandando mensagem no Telegram. Não. Since the flight delay was our fault, you are continuing on with our airline, we will cover the cost of a hotel room. Tradução. Já que, since, tá? Since the flight delay was our fault, já que o atraso do voo foi nossa culpa, culpa da linha aérea, since the flight delay was our fault, and you are continuing on with our airline, e você está continuando com a nossa companhia aérea, you are continuing on with our airline. Nós vamos cobrir o custo de um quarto no hotel. We will cover the cost of a hotel room. Ok? Conseguimos pegar a tradução? Então, já que o flight delay é atraso do voo, tá? Então, pode ser que você ouça assim no aeroporto. The flight was delayed. Então, o voo tal está atrasado ou está com atraso, ok? Estava com atraso ou vai ficar atrasado. Delay é uma palavra que você vai ouvir muito nessa questão de aeroporto. Então, já que o atraso do voo foi nossa culpa, our fault é culpa, tá bom?
Então, não é minha culpa. It's not my fault. É a sua culpa. It's your fault. Então, aqui ele está falando, é nossa culpa. Our fault. Ok? Então, é muito comum você ouvir falar assim, não é minha culpa. It's not my fault. Ok? And you are continuing on with our airline. E você vai continuar, você está continuando com a nossa linha aérea. Nós vamos cobrir o custo. We will cover the cost, ok? Então, nós vamos cobrir o custo de quê? De um hotel room, de um quarto no hotel. Então, você pode ficar tranquilo, tá? Aí eu pensei assim, será que realmente isso acontece? Aí eu fui dar uma pesquisada aqui no Google e realmente, quando a culpa é da linha aérea, eles são obrigados a arcar com os problemas que vai ter. Então, eles vão ter que arranjar um outro voo. Se você ficar mais tempo lá, a partir de um tempo a mais, tem um tanto de horas que você vai passar lá, eles vão cobrir o hotel, ok? Então, deu problema no aeroporto, eles são obrigados a cover the cost, cobrir o custo lá do que aconteceu, alright? But it's important for you to know this in English. É importante você saber desenrolar lá no aeroporto em inglês, porque Deus me livre de você ficar presa no aeroporto e não saber fazer todas essas perguntas, tá bom? Então, é muito importante você anotar e repetir aqui junto comigo. Vocês têm dúvidas? Mandem aqui para mim que eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Tinha dúvidas sobre o spend em termos de perder, desperdiçou. Por exemplo, I spend all my day doing this. Eu passei o dia inteiro fazendo isso. Eu vou passar a noite. I spend the night. Agora, por exemplo, eu entendi. Você tem a dúvida aqui de I spent my money. Eu gastei meu dinheiro. Também. Aqui vai de contexto, tá bom? Mas aí, quando você vê frases, por exemplo, spend the night, eu não estou gastando a noite, eu sei que eu estou passando a noite, spend the day, ok? É mais você ficar atento ao contexto, tá bom? Por que vocês falam inglês tão puxado? Me explica o que é o inglês puxado, para eu saber. Inglês mais lento ou é o sotaque que você está perguntando? Me explica o que é o inglês puxado para você. Essa última frase é muito boa para treinar a pronúncia. Lenda devagar, claro. É mesmo, Nelson? Também acho. É uma ótima frase. O que vocês podem fazer? Eu sempre dou essa dica para vocês. Vocês fazem o seguinte. Vocês podem abrir Provavelmente você tem um grupo com você no WhatsApp, né? Você coloca o áudio para gravar e grava a minha leitura no início da aula que eu faço. E aí você pode ficar mandando o áudio para você mesmo, imitando, porque aí você pode ouvir. Opa, falei errado, vou melhorar essa parte aqui. Since the flight delay was our fault, ouve de novo. E aí é uma boa maneira de você ir treinando e se ouvindo. Então é uma boa maneira de você treinar a sua pronúncia. Qual é a numeração dessa aula? Essa é a aula 290. Daqui 10 aulas estamos na aula 300. Professora, since tem outra forma de substituir? Vamos ver aqui. É que aqui nós estamos falando já que, sabe quando a gente fala assim, já que tal situação aconteceu, já que o voo foi cancelado, mas também tem maneiras de você usar o since, por exemplo, desde 1900 e não sei quanto. Você já viu isso? Since 1997. Desde 1997. Também. Vamos ver se dá para trocar essa frase aqui. É que aqui nós estamos falando... O since se encaixou perfeitamente nessa frase. Eu poderia tentar achar outra palavra aqui, mas ia mudar a frase inteira. Porque eu quero dar a entender que, já que essa situação aconteceu, entendeu? Então, eu acho que não daria para mudar o since daí. Ficaria sem sentido, tá bom?
Aula incrível, inglês perfect, teacher. Meu Deus, sou iniciante. Mas sabe o que é, Odneia? Cada aula, ela fecha depois de uma hora. A gente, na maioria das vezes, não são continuações. As aulas que têm continuações estão dentro da plataforma, que aí tem o iniciante, avançado. Eu tenho que explicar tudo que eu preciso explicar aqui na nossa aula, durante a nossa live. Prof, como é que funcionam as aulas do curso de vocês? Assim, lá dentro da plataforma Winner, tem o curso principal, que chama-se Inglês Winner VIP 3.0, tá? Porque vocês são VIPs. Lá tem a aula do iniciante ao avançado, que é basicamente o quê? O método da aula, né? Tem um diálogo, você vai ter a parte de repetição, tem a parte da explicação, e aí tem o que nós temos as nossas atividades interativas do curso. Então, a gente tem um aplicativo para você fazer os flashcards de memorização. E aí tem as aulas do iniciante ao avançado para você ir fazendo no seu tempo. A gente até disponibiliza cronograma, mas você vai fazendo no seu tempo. Junto com essas aulas, tem os complementares. A VIP Class, essa aula que a gente está tendo hoje, é uma aula complementar ao seu estudo principal. E lá vai ter, várias aulas complementares. Tem o laboratório de pronúncia, tem a memória perfeita de como você pode memorizar, tá? Então, é um curso bem legal de você fazer. O que é interessante que eu vou falar para vocês. Essa semana, estamos numa semana pré-Black Friday. Então, se vocês querem comprar o curso, ter as 289 aulas da VIP Class disponíveis, faz a pré-matrícula para Black Friday semana que vem. Estou falando isso porque não é um preço que a gente vai colocar normal do curso, tá? Ele vai ser um preço especial que só tem na Black Friday, só vai ficar disponível por um certo tempo as vagas. Então, dá uma olhada no link que está aqui embaixo, porque além do curso principal, vão ter outros 2 cursos de presente, que vai ser o espanhol na prática, e eu sei que tem muitos alunos que são comissários de bordo, que trabalham em aeroporto. E aí vai ter o inglês, que é um curso que eu fiz para vocês, que é o inglês para comissários de bordo. Então, esses cursos vão estar de graça, de presente na Black Friday. Então, dá uma olhada para vocês não perderem quando for lançado com esse valor promocional, tá? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aula maravilhosa, estou amando, apesar de ser iniciante. Dá para absorver muito conteúdo, demais. Até você é demais, teacher. Thank you, Camila. Espero ver você nas mais aulas aqui, viu? O senhor que inspirou o filme O Terminal faleceu essa semana. Really? Oh my God, I didn't know that. Estou anotando tudo. E falar de atraso é sempre delay? Não posso perder suas dicas. Isso aí, não perde dica, que eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês. Quando estamos falando de atraso, sim. Ou pode ser I'm late, eu estou atrasado, ok? Então, pensa que nesse caso de voo, por exemplo, o ônibus está atrasado, o voo está atrasado, ele está com atraso, tá bom? E se você estiver atrasada, you are late, tá bom? Amei a aula, apesar que cheguei um pouco atrasada. No worries, Aline. Volta na próxima semana, hein? Vamos ver aquela questão aqui. Acho que você... Eu não entendi ainda. A fossa, eu não entendi o que é. Mas vou explicar, tá? Quando nós estamos dando aula, a gente precisa articular bem, os professores precisam articular bem para o aluno conseguir entender e fazer a pronúncia certa. Então, às vezes, eu falo em slow motion com vocês, para vocês conseguirem entender. Sempre que eu falo assim, tem um connected speech, vamos fazer bem devagar, tá? Quando você tem mais tempo de inglês, quando você for conversar com o nativo, claro que você não vai falar assim, tá? Aí você vai dar aquela acelerada no inglês. Mas como todos estamos em aprendizagem do inglês, eu vou fazer o máximo para vocês conseguirem ter uma pronúncia clara, limpa e o mais perto do inglês possível, apesar da gente ter o nosso sotaque, tá bom? Espero ter tirado a dúvida de você aí, tá bom? Poxa, fui interrompida. Como é que faço para ir para aula iniciante? Parece que estou gostando. Olha, aqui no YouTube tem uma playlist Aulas para Iniciante. Pode começar por ali, tá bom?
Excellent VIP class today. Thank you so much. Vamos para a última parte, pessoal, da nossa aula? Vamos treinar nossa pronúncia para ela ficar muito linda, como sempre. Eu vou voltar no início da aula e aí você vai treinar junto comigo, porque eu vou dar uma pausa agora e você vai repetir aí do outro lado. Mas tem que repetir, tá? Em voz alta e articulando. Quando eu falo articulando, é mexendo os músculos do seu rosto o máximo possível, para você treinar os músculos do seu rosto a falar inglês. Nós treinamos muito português, agora é hora de falar no inglês, alright? So let's do this. 1, 2, 3, go. My flight just arrived late, and I need to know what to do. Repeat. That's okay. The airline computer is keeping track of what is happening with you. Do I have to call anyone? By speaking with us at the arrival gate, we can fix the problem for you and direct you. What if there are no more connecting flights for today on this airline? We will go online to see if there is something available with this airline. If we need to, we can check for a flight with another carrier. What if I can't find another flight out of here tonight? We can help you find transportation to a local hotel. Will the airline pay for my room if I have to spend the night at the airport? Since the flight delay was our fault and you are continuing on with our airline, we will cover the cost of a hotel room. Conseguiu? Conseguiu repetir? Se não teve tempo suficiente, depois você dá uma pausa, volta aqui e repete. Mas é importante você repetir para você treinar a sua pronúncia, tá bom? Vocês têm dúvidas? Mandem aqui para mim. Deixa eu já passar a nossa próxima VIP Class, quando que vai ser para vocês anotarem aí e não perderem. Principalmente quem é a primeira aula aqui, para não perder semana que vem, tá bom? Então, nossa próxima VIP Class vai ser na semana da Black Friday e, consequentemente, na semana da Copa. That's gonna be interesting. Vai ser bem interessante. Eu tô ansiosa para começar os jogos. Ah, por favor, mandem para mim quanto que vocês entenderam. Já esqueci de pedir, eu quero ver aqui. O Nelson já mandou, só vou colocar a próxima data aqui. Deixa eu ver. Próxima classe, VIP Class vai ser 21/11/2022, que é segunda-feira, tá bom? É sempre de segunda a nossa VIP Class. Aqui no canal English Winner. Aula maravilhosa, vou assistir mais vezes. Você é maravilhosa mesmo. Thank you so much. You guys are so sweet. Preciso dessa aula toda noite. Faz um Winnerflix. Tem algumas VIP classes que estão abertas. Se você vir aqui no canal e em playlists, vai estar VIP classes da Teacher Rafa. Vai ter as minhas preferidas. Está aberta para vocês assistirem, tá bom? De 70% para 100%. Congratulations! Rodrigo, 100%. José Dex, sem olhar 40%. Agora lendo 100%. Very good. Muito bom. Próxima aula, 21/11, at 9 o'clock. Muito bom. You are so cute. Oh, thank you so much. Nossa próxima VIP Class vai ser na segunda que vem, tá bom?
E provavelmente eu vou trazer uma aula especial, que é uma aula de dentro do curso de comissário de bordo. Então, se você conhece alguém que é comissário, que trabalha no aeroporto, vai ser uma aula que eu não vou deixar disponível por muito tempo, mas eu vou fazer porque vai ser uma semana especial. Eu vou entrar lá na plataforma English Winner com vocês e vocês vão ver uma aula super legal de um comissário de bordo, uma aeromoça conversando, tá bom? Então vai ser uma aula bem especial da VIP Class, tá bom? Agora eu já tô dando spoiler para vocês da próxima aula. I got it! It's just once a week. É só uma vez na semana? Yes. Vocês queriam que tivesse mais VIP Class durante a semana? É porque vocês estão acostumados. Já vai fazer quantos anos que a gente tem a VIP Class? Quase 5 anos de VIP Class. Em outubro fez 5 anos. Sempre uma vez na semana. Porque aí vocês ficam com saudade de mim e voltam na próxima segunda. Vocês gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Mandem aí para mim se vocês gostaram. Para vocês continuarem conversando com a gente, @EnglishWinner tem dicas todos os dias lá e também tem live. A live do Teacher Paulo é de quarta-feira e lá é tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. É uma aula super legal. E o meu Instagram é @TeacherRafaela. Essa semana eu vou botar um resumo da VIP Class lá no Instagram para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar mensagem lá para mim também, tá bom? Vai ser o nosso ponto de conversa a partir de agora, o @TeacherRafaela no Instagram, tá bom? Sim, claro, com certeza. Yes, sure or absolutely. Aula muito boa, é a primeira vez que assisto. Então, you are very welcome to be back next week. Você volta semana que vem, tá bom? You are amazing, amei. Best teacher ever. Thank you. Todas as aulas são ótimas. Very good class. Best teacher ever. See you next week, teacher. See you next week. Espero todos vocês. E avisem quem vocês conhecem que vai ser uma aula super legal. Lembrando para vocês fazerem a pré-matrícula, para quem não é aluno, essa é uma oportunidade de ouro, tá? O link está aqui embaixo para vocês serem avisados de quando começar a Black Friday, tá bom? Aqui na Winner vai ser Black Week. Very good class. I love this class. Guys, thank you so much. It was amazing class. Adorei. Semana que vem vou fazer o impossível para assistir. Minha primeira vez. Olha, gente, eu preparei com muito carinho essas aulas, essa aula que eu vou mostrar para vocês semana que vem. Então, vocês vão gostar, tá bom? Thank you so much for another class. Vocês são alunos excelentes. You guys are amazing. And I see you all next week for another VIP class, ok? Segunda-feira, 9 horas. See you all Monday. Bye bye. Have a good night.